Olá a todos. É com muita alegria que nós vamos iniciar aqui hoje um estudo que para mim foi muito importante, gerou muito aprendizado, que é o estudo do livro Pensamento e Vida, né, do Emmanuel. Então é uma psicografia do Francisco Cândido Xavier. Esse é a versão que eu estou usando, vou usar aqui nos nossos estudos. E é um prazer começar aqui com vocês esse estudo. E a cada episódio nós vamos trabalhar um dos capítulos, né? Hoje nós vamos começar com o capítulo 1, e são 30 capítulos, né? Então, nós teremos aí 30 oportunidades de interação, reflexão e aprendizado. Eu espero que vocês gostem, né? Nós, é importante colocar que não somos especialistas em nada disso, somos pessoas que estão tentando aprender, né? E dividir esses momentos de reflexão com vocês. Espero que vocês achem úteis, né? Com certeza o livro é fantástico, Emmanuel é fantástico. E eu espero que eu consiga estimular vocês a pegarem o original, a lerem e a aprenderem, né? E beberem na fonte de conhecimento que ele nos traz. E para nós começarmos hoje, né? Nós vamos trabalhar junto com um PowerPoint, né? Então nós vamos projetando na tela aqui com vocês. E esta é uma homenagem, né, aos autores espirituais desse estudo, o Emmanuel e o Francisco Cândido Xavier, né, que com sua mediunidade nos trouxe uma quantidade imensa de informações tão importantes. Como mostramos, esse é o livro que nós vamos trabalhar, né? E antes de entrarmos propriamente na conversa de hoje, é interessante explorarmos o próprio prefácio da obra, escrito por Emmanuel, né? Então ele coloca que este livro é uma cartilha que ele traz aos encarnados, né? Então ele comenta que no intervalo, né, como ele diz, entre a morte e o berço, quando estamos no plano espiritual, nós nos preparamos para a reencarnação. E a reencarnação, ela é um momento muito importante. E a gente não sabe, às vezes, quanto tempo esperamos, nos preparamos e trabalhamos para conquistar a oportunidade de voltar à Terra e aprender, evoluir, expiar nossas dificuldades, né? E quando imersos na matéria, nós nos confundimos com os sentidos, acreditamos que o mundo é esse carne e osso que vivemos, né? E às vezes nos distraímos dos objetivos principais para os quais viemos ter na Terra e nos relacionar com as pessoas que fazem parte da nossa vida. Então, ao longo do livro, ele vai nos mostrar a lei de associação, constituindo as famílias, né? A influência que a nossa mente tem uns para com os outros, né? As pessoas que fazem parte da nossa rotina no trabalho, no centro espírita, todos são espíritos que estão aqui junto conosco por alguma razão. Quando ele discutir prosperidade, por exemplo, ele vai falar sobre o porquê da vida, o que nós devemos buscar de instrução, de evolução aqui, né? E aí ele comenta que quando a gente está no plano espiritual, nos preparando para vir para cá, a gente faz um curso, né? Então, quem sabe nós aqui tivemos a oportunidade de fazer este curso. Eu não sei, lá em Nosso Lar, que é a colônia espiritual onde ele é ligado, tem esse curso. Quem veio de lá talvez fez, né? E ele fala que é um curso que tem uma cartilha falada. E aí esse curso prepara, são 100 aulas onde eles são preparados, os espíritos são preparados para a reencarnação, né? Os companheiros em trânsito para o berço, ou seja, estão se preparando para nascer, né? E são usados nessa escola de regeneração entre a morte e o renascimento. E este curso lá se chama Pensamento e Vida, essa apostila falada no plano espiritual. E ele, quando fez, então, trouxe a psicografia pelo Chico Xavier, ele também chamou de Pensamento e Vida, né? E, ele traz para nós, como ele classifica aqui, ó, irmãos de luta temporariamente internados na esfera física.
para informá-los ainda uma vez, ou seja, nós não poderemos, né, depois de ler o Pensamento e Vida, alegar desconhecimento. Ele está nos informando que o nosso pensamento cria a vida que procuramos. Por isso que é o título Pensamento e Vida. Então, o nosso pensamento cria a vida que procuramos, e a vida que obtemos e que vivemos é fruto do nosso pensamento, das nossas emoções. E não podemos responsabilizar a Deus, a ninguém, não adianta pôr culpa na política, culpa no país, aquilo é fruto de mim mesmo. E nós, então, né, teremos os reflexos de nós mesmos que nos determinarão a vida que temos, até que nos identifiquemos um dia no curso dos milênios com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. Então, o pensamento de Deus é a sabedoria infinita e a vida de Deus é o amor infinito. E nós estamos em trânsito para isso, né? Com espíritos em evolução, tendo o pensamento e a vida que ainda conseguimos criar neste momento. E é interessante, se formos em Aristóteles, né? Aristóteles é um dos grandes pensadores, filósofos gregos. Então ele dizia que pensar é uma ação divina. Então Aristóteles já atribuiu o ato de pensar a uma coisa que vem de Deus, como que se a energia, a matéria básica do pensamento, que hoje podemos chamar de fluido cósmico universal, vem de Deus, né, na linguagem espírita. Pensar é criar condições atrativas de pensamentos idênticos. Isso é bastante profundo e muito sintonizado com os conceitos que Emmanuel vai nos trazer. Então, quando a gente cria, nós criamos condições de atrair pensamentos semelhantes. Então, nós atraímos aquilo que somos. E isso é a lei da associação, que ele vai trabalhar muito profundamente em vários capítulos do Pensamento e Vida. O que faz o mistério é saber pensar, dominar os elementos, moldá-los à vontade, sujeitando os elementos somáticos do organismo ao domínio superior do eu. E é interessante, né? Aristóteles fala da importância da vontade, de nós sabermos dominar os pensamentos, as emoções, os sentimentos pela nossa vontade, que vai ser o segundo capítulo do Pensamento e Vida, que é a vontade. Né? Então, o esforço evolutivo nosso é adquirirmos a capacidade de dominar o que pensamos, né? E sujeitá-los à razão, à evolução, à nossa fé raciocinada, que nós conseguimos, né, graças a Allan Kardec e o Espiritismo. Né? Então, é muito profundo e muito interessante esse pensamento de Aristóteles. E aí estaremos, então, moldando, né, o pensamento à nossa vontade. E segundo essa pequena introdução que tiramos de Emmanuel do Pensamento e Vida, ele disse, né, que o nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. E essa palavra reflexo, espelho, Emmanuel vai trazer em vários momentos para mostrar que, no fundo, nós não criamos, mas nós refletimos. E nós refletimos aquilo que estamos direcionados. É como um espelho que ele reflete a luz e o objeto que ele está direcionado. Então, quando nós fazemos o bem, nós estamos sintonizados com o bem, nós refletimos a bondade. Quando nós estamos sintonizados com o mal, praticamos o mal, nós refletimos o mal. E, ao refletir o mal, nós criamos condições atrativas para pensamentos idênticos, como diz Aristóteles. E aí é quando nós nos tornamos imersos no mal, e isso gera para nós o sofrimento e não a felicidade. E em Isaías também é interessante, né? Isaías é um dos grandes profetas lá do Velho Testamento. Ele dizia que porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos pensamentos os meus caminhos, diz o Senhor. Então, profeticamente ou mediunicamente,
Isaías coloca que o Senhor lhe disse que os pensamentos e os caminhos deles não são os caminhos e os pensamentos nossos, né? E Emmanuel nos diz aqui na introdução do Pensamento e Vida que até que nos identificamos de um dia no curso dos milênios, veja, então isso é um processo evolutivo muito longo, né, de milênios. Nós nos identificaremos com a sabedoria infinita, com o infinito amor de Deus, e aí nós teremos como pensamento e vida a sabedoria e o amor de Deus. Mas aqui em Isaías, né, ele ainda explicava que o que ele pensa, o que ele vive, os caminhos dele ainda não são os nossos. E essa apostila e todo esse curso aqui de pensamento e vida é para que a gente aprenda a caminhar no sentido de que o nosso pensamento e a nossa vida sejam as mesmas, né, que Deus vive. E um outro ponto interessante aqui nessa questão a gente pode tirar lá do Livro dos Espíritos, né? Então, a lei divina ou natural, né? O capítulo 2, conhecimento da lei natural, na questão 621, Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus e ele nos diz que é na consciência, ou seja, no pensamento. E apesar de hoje nosso pensamento ainda ser distante do pensamento do Criador, a bússola, o GPS está ali. Então, na consciência nossa já estão as leis morais e nós temos com que o desenvolvimento da nossa razão e das nossas atitudes conseguir despertar essas leis e viver essas leis, né? O conhecimento delas nos fará cada vez mais nos aproximarmos da verdade, de Deus, do bem. E é interessante, isso aqui é a pintura principal que tem na Capela Sistina, feita por Michelangelo. Então, Michelangelo, em 1500 e alguma coisa, pintou a Capela Sistina e ele já nos deixou essa mensagem de que Deus, através das leis morais, né, ele colocou dentro da nossa mente, dentro do nosso cérebro, a bússola para o nosso caminho. Então, essa figura é a criação do homem. Então, Deus está tocando aqui, criando, dando vida a Adão, é isso que está simbolizando. Só que se nós observarmos Deus aqui no centro da figura, ele está dentro do cérebro. Então, este manto e estes anjos que o acompanham simbolizam o encéfalo, o cérebro humano. Se você sobrepor nessa figura de Michelangelo a anatomia do cérebro, vocês vão perceber que aqui nós temos os hemisférios, né? Aqui a parte mais primitiva do cérebro, o tronco, né? O cerebelo. É muito interessante. Então, Michelangelo ele dizia que o homem chega a Deus através do corpo. E se nós observarmos Deus aqui no centro, ele sai, ele toca o homem através do lobo frontal, né? E a Caminho da Luz, Calderaro explica, né, que é o terceiro andar, é onde estão os atributos mais desenvolvidos do cérebro do ser humano, que os diferencia do cérebro dos animais, e ali estão todas as potencialidades que o homem tem de fé para conhecer a Deus. E Michelangelo, ele captou isso de alguma forma na pintura dele, então ele conseguiu construir Deus saindo pelo lobo frontal e chegando no ser humano. Então Deus habita o nosso interior e a nossa mente, né? E isso é muito bonito. E chegando aqui propriamente agora no capítulo 1, que é o espelho da vida, né? Então nós vamos ler juntos aqui a cada conversa um capítulo. Então eu vou lendo, né? Eu coloco aqui na tela o capítulo para a gente ler juntos e eu vou comentando alguns pontos que eu achei mais importantes dentro da minha capacidade limitada e vocês podem ter aí interpretações diferentes e melhores do que a minha. E Emmanuel, então, ele coloca que a mente é o espelho da vida em toda parte. Ergue-se da terra para Deus sob a égide do Cristo, a feição do diamante bruto que, arrancado do ventre obscuro do solo, avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. Então eu lembrei dessa figura aqui que eu tirei da internet, até peço desculpa ao autor, que eu não sei quem é,
mas ela representa, né, segundo André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, as estruturas do perispírito. E aqui nessa representação figurada, né, gente, isso aqui é uma figura, só uma alegoria, a gente vê que o espírito ele é imaterial e é aqui que está o pensamento puro, a mente. Ele primeiro reúne em torno de si a matéria, a camada perispiritual mais sutil de todas, que é o corpo mental, né? E por meio do corpo mental ele se relaciona com o perispírito propriamente dito, que se para nós na matéria ele é muito sutil, para o espírito ele ainda é muito grosseiro e precisa de algo que seja intermediário entre o pensamento puro e o perispírito, né? Então, nesse corpo mental, talvez esteja a mente que se refere Emmanuel. E quando ela é lisa, ela brilha como um diamante, quando ela é livre de suas impurezas. E ele vai comentar bastante isso conosco. Quando estamos encarnados, né, pessoal, nós temos o corpo físico, e entre o corpo físico e o perispírito, o duplo etérico. Quando morremos, perdemos tanto o corpo físico quanto o duplo etérico. E o duplo etérico se irradia pelo corpo, dando a aura, e é daqui que vem o ectoplasma para as reuniões de materialização, para as mediunidades de cura e assim por diante. Então é só para a gente ter essa figura, lembrando, né, um pouco aqui da estrutura espiritual que a gente conhece pela obra complementar de Francisco Cândido Xavier e mesmo do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Mas ele diz, então, que a mente é o espelho. Por que o espelho? Né? É uma coisa que a gente pode pensar. Então, o espelho ele não tem luz própria, mas ele reflete a luz. Se o espelho mira no sol, a luz que ele brilha é tão grande que nos ofusca. Agora, se o espelho está virado para um lugar obscuro, ele não tem mais luz. E isso talvez seja uma coisa bem importante para nós nessa comparação que Emmanuel faz, que quando nós nos ligamos a Deus numa prece, ou porque nós somos espíritos evoluídos, nós brilhamos. E quando o contrário, né, nós não emitimos luz. Né? Mas o espelho, ele reflete a luz, mas ele não a cria. Então, aqui o espelho reflete a vida, mas ele não a cria, porque o único que cria a vida é Deus. E a mente, né, que é o espelho, quais são definições que temos hoje, né, contemporaneamente, no nosso grau de entendimento aqui material? Mente é o estado de consciência ou subconsciência que possibilita a expressão da natureza humana. Esse é um termo um pouco incorreto, porque hoje a gente sabe que os animais também têm mente, né? Não é só o ser humano. Então, mente é um conceito utilizado para descrever as funções superiores do cérebro, relacionadas à cognição e ao comportamento. Funções que fazem os seres humanos conscientes, né? Então, quais seriam essas funções? A interpretação, os desejos, o temperamento, a imaginação, a linguagem, os sentidos, né? Então, para a ciência material, essas funções do cérebro é que nos caracterizam a mente, mas nós, como espiritualistas, sabemos que o cérebro é apenas o intérprete disso, que a fonte disso tudo é o espírito, né? E essa mente que faz tudo isso aqui é o espelho da nossa vida, né? O que é a cognição? Né? Algumas palavras que foram incluídas aqui. Então, é a capacidade de processar informações e transformá-las em conhecimento. Então, aqui envolve percepção, atenção, associação, imaginação, raciocínio, memória. E Emmanuel vai nos trazer também esses elementos constitutivos da mente humana quando ele falar da vontade, né, no próximo estudo. E comportamento é a efetividade disso tudo, né? Então, é a reação do indivíduo ao meio. E essa reação é dependente desses aspectos cognitivos e da mente que ele tem. E essa mente, né, o espelho da vida, ele se ergue na Terra para Deus. Então, nós estamos num momento ascensional, buscando na evolução simbolicamente a Deus. Sob o quê? A égide do Cristo, que é o espírito de maior evolução que comandou, coordenou a criação da Terra e é o responsável maior pela evolução de cada um de nós que aqui vive, né?
todos nós aqui na Terra estamos sob a grande tutela de Cristo, que fez o nosso planeta, estruturou o nosso corpo, o nosso perispírito, e hoje, usando desses recursos, a nossa mente tenta se libertar, né, no seu caminho para Deus. E ele comenta que a feição do diamante bruto, que é arrancado do ventre obscuro do solo, avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. Então, se nós imaginarmos o diamante, enquanto ele está preso na pedra, enterrado, ele é uma pedra comum. Quando ele sai do solo, ele já começa a se diferenciar, uma pedra diferente. Mas ele só adquire o brilho e a beleza que ele tem depois de lapidado. E o processo de lapidação da nossa mente cabe a nós mesmos. Nós somos o nosso lapidário. E Deus nos orienta, Cristo nos orienta, os nossos mentores espirituais nos orientam nesse caminho, onde nós tentamos conseguir a luz. Mas se eu coloco o diamante no escuro, ele não brilha. Ele só vai brilhar se ele estiver sob a luz. Então, fazendo aqui, lembrando essa analogia com o espelho que faz Emmanuel, né? Então, sob a égide do Cristo, a gente se ergue da terra para Deus. Então, eu destaquei essa frase aqui para a gente trabalhar um pouco ela, né? Ergue-se da terra para Deus, sob a égide do Cristo, a feição do diamante bruto. Então, se nós pensarmos, né, a gente sabe pelo Espiritismo que o princípio inteligente, ele se inicia o processo seu de individualização e despertamento lá nos minerais, nos vegetais, e ele desperta nos animais, mas ele adquire autoconsciência e o conhecimento de Deus na fase humana. E a fase humana é apenas o início desse processo, e nós temos lá o que chamamos de anjos ou espíritos superiores, né? E quem vir isso daí lá em Kardec, né, a partir da questão 100, ele fala de toda a classificação dos espíritos, a gente consegue ter uma dimensão desse processo evolutivo de despertamento da consciência ou da mente, né? E então o diamante bruto é algum momento aqui, né? Talvez seja nos minerais, nos vegetais, a gente não sabe, é difícil. O que importa é a gente se ter essa noção de que nós vivemos um processo evolutivo. Esse processo evolutivo ele dependeu de forças mecânicas materiais, né, durante os minerais, os vegetais. Ele dependeu do instinto, que já é uma manifestação de inteligência particular, mas é uma inteligência guiada nos animais, mas ele se liberta do instinto progressivamente e adquire a razão, a autoconsciência e a autorresponsabilidade. Então, com o livre-arbítrio, eu passo a ser responsável e assumo as consequências das minhas escolhas no homem, e eu caminho para Deus, né, passando pela angelitude. Nos seres primitivos, né, então comenta aqui Emmanuel, voltando ao texto original do Pensamento e Vida, ele aparece sobre a ganga do instinto. Nas almas humanas, surge entre as ilusões que salteiam a inteligência e revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante e precioso a retratar a glória divina. Então, conforme ele tem seu movimento ascensional, ele vai se desenvolvendo e adquirindo essa capacidade de refletir a luz divina. Então, nos seres primitivos, a mente aparece sobre a ganga do instinto. Olha aqui que interessante, né? Então, ganga é jugo, parelha é o canga. É uma peça de madeira que se encaixa sobre a cabeça dos bois para que eles possam ser atrelados a uma carroça ou a um arado. Então, aqui um desenhinho, né? Então, a canga, o ganga, é esse objeto de madeira que você, então, liga aqui os bois e daqui ele puxa o arado. Então, veja que analogia fez aqui o Emmanuel, né? Então, o instinto, que é aquele que guia, é como se ele aprisionasse ou ele coordenasse, conduzisse a mente dos animais para que ele faça o trabalho, ou seja, o arado, a carroça, que é a sua autoevolução. Então, é como se fosse um período onde a nossa mente está tutelada pelo instinto.
E dentre as N possibilidades que Kardec discute do instinto, ele chega à conclusão mais provável, segundo ele, que o instinto é uma manifestação direta da inteligência de Deus em nós, né? Ele discute bem essa questão do instinto e da inteligência na Gênese, né? Então, aqui ele chega a perguntar, então, Kardec na Gênese, qual é a diferença entre instinto e inteligência? Onde acaba um e outro? Será o instinto uma inteligência rudimentar ou será uma faculdade distinta, um atributo exclusivo da matéria? Se ela fosse exclusivo da matéria, não existiria a continuidade do princípio inteligente. Então, isso com certeza ela não é. Mas a gente tem muita dificuldade de saber onde acaba a inteligência, acaba o instinto, começa a inteligência, se são coisas similares ou diferentes. E Kardec conceitua o instinto como a força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a sua conservação. E tendo em vista a sua conservação, esses animais trabalham na natureza. E os animais, eles ajudam o planeta na sua evolução e eles são cooperadores das leis divinas, né, para a evolução da Terra. Só que eles não têm plena consciência disso. Diferente do homem, onde o trabalho que nós executamos, ele é consciente e ele gera frutos para todos, para mim, para o meio ambiente, né, para os que estão à minha volta. Então, é por isso que o instinto é uma ganga, porque ele é involuntário. E ele, então, solicita, ou seja, ele estimula, ele faz com que os animais tenham esses atos involuntários que, ao organizarem a sua própria vida, eles vão organizando aquele princípio inteligente, criando, fazendo o despertar da mente dos animais no processo evolutivo, né? Então, nos atos instintivos, diz Kardec, não há reflexão, ou seja, não há raciocínio. É assim que a planta procura o ar, se volta para a luz, dirige suas raízes para a água e para a terra nutriente. É pelo instinto, isso aqui é Kardec na Gênese, tá bom, pessoal? Que os animais são avisados do que lhes é útil ou nocivo, que buscam, conforme a estação, climas propícios, que constrói, sem ensino prévio, leitos macios e abrigos para suas progênies, armadilhas para apanhar as presas de que se nutrem, que a mãe choca os filhos e que estes procuram seio materno. Então, a ganga, ou o instinto, né, na figura alegórica lá de Emmanuel, ou no termo técnico científico de Kardec, foi essa força que conduziu o despertar da mente nossa no estágio animal para o estágio hominal. E já no homem, né? Então, entrando no estágio hominal, no começo da vida, o instinto domina com exclusividade. Mesmo hoje, espíritos já mais maduros, quando somos nenéns, ele vai mostrar, o instinto domina. E quando se pensa no surgimento dos primeiros seres humanos na Terra, lá no que a gente chama de época das cavernas, né, 200 milhões de anos, né, o Homo erectus, ali predominava também o instinto, não eram seres humanos tão diferentes dos primatas que deram origem a eles, né? Então a gente era muito mais próximo dos animais. E agora, quando encarnamos, quando recomeçamos a encarnação como bebês, também temos esse mesmo comportamento de sermos movidos pelo instinto. Então, Kardec diz, né? É por isso que a criança faz os primeiros movimentos, que toma o alimento, que grita para exprimir suas necessidades, que emite o som da voz, que tenta falar e andar. Então, nós repetimos na ontogênese e a filogênese, ou seja, no desenvolvimento do corpo, nós repetimos a nossa herança espiritual dos animais. E no próprio adulto, certos atos são instintivos, tais como os movimentos espontâneos para evitar um risco. Então, uma coisa vai cair, a gente faz assim, né? Andar envolve muitos movimentos instintivos que a gente faz inconscientemente, né? Para fugir do equilíbrio, manter o equilíbrio do corpo, né? Como eu falei de andar. Então, essas foram forças iniciais para o despertamento da nossa mente, né?
E outra coisa que ele diz, que é interessante, Kardec diz que o instinto é sempre seguro, porque ele provém de Deus, ele não erra, é sempre bom. Né? Interessante isso aqui. Então não existe um mau instinto. O instinto é sempre bom. Pode, ao cabo de certo tempo, tornar-se inútil, ou seja, em um momento, quando nós precisamos desenvolver a razão, nós temos que abandonar o instinto, tirar a canga para caminharmos livres, né, por decisões espontâneas, né? Mas ele nunca é prejudicial, enfraquece-se pela predominância da inteligência. E isso, então, nós trabalhamos essa primeira parte aqui, ó. Nos seres primitivos, a mente aparece sob a ganga do instinto. Então, o instinto vai criando o desabrochar desse diamante bruto, né? E o lapidário a trabalha instintivamente nesse momento. E nas almas humanas, né? No nosso estágio evolutivo, ela surge entre as ilusões que salteiam a inteligência. Essa é uma frase muito interessante. Tem que meditar muito sobre ela para entender em profundidade o que quis dizer aqui Emmanuel, né? Surge entre as ilusões que salteiam a inteligência. Então, saltear é acometer, atacar de surpresa, roubar. E ilusão é um erro de percepção, de entendimento. Então, em realidade, por um erro de raciocínio, uma fraqueza de percepção, uma falta de inteligência, de compreensão, eu salteio a minha inteligência, eu acabo roubando a minha própria inteligência e tomando decisões erradas. E assim surge a nossa mente. Veja que coisa interessante, ela surge entre ilusões. Então, em um momento eu estou iludido, fazendo coisas erradas, movido pelas paixões, pelo erro, e de repente eu caio em si, eu percebo aquilo, e eu tenho um momento de inteligência e a minha mente desabrocha, e eu tenho algum raciocínio que vai interpretando a vida. E eu volto a cair no erro e eu entro nessas ilusões, né, que vão roubando a minha inteligência. Então ela surge entre esses momentos eu tenho flashes. E o espírito, conforme ele vai evoluindo, ele não vai mais caindo em ilusões, ele não é salteado por nada, e ele passa a ter um contínuo de pensamento e de uma mente desperta, né? E isso a gente vai conseguir mais para frente, quando a gente entrar numa outra fase evolutiva aí, mais adiantada. Mas no momento nosso, nós estamos nisso aqui, ó, entre as ilusões que salteiam a inteligência. E quem salteia a inteligência, pessoal, é o arrastamento das paixões, né, como egoísmo, vaidade, orgulho, a cobiça. Isso é muito natural, porque se nossa mente ela foi lapidada durante todo esse período na estágio animal por estas paixões do corpo, elas ainda têm muita influência sobre nós. E a gente vai se desligando delas aos poucos. Como ainda o instinto atua sobre nós, nós vamos nos desligando dele aos poucos. Então é muito natural que ainda nós tenhamos o egoísmo, porque nós estamos há bilhões de anos evoluindo como animais, e esse egoísmo nos ajudou a manter o nosso corpo, a estruturar a nossa vida, a despertar a consciência de quem eu sou. Mas uma vez que ele já fez a sua função, agora é hora de nós nos desligarmos dele, nos ligarmos a coisas melhores, né? E entender que a gente precisa sair dessa ilusão, né? Essa ilusão do corpo, da matéria, e reconhecer que nós somos espíritos, ou seja, nós somos mentes imateriais, né? Que estão só momentaneamente aqui encarnados na matéria. E é interessante que, se nós formos ver na questão 874 do Livro dos Espíritos, ela serve para refletirmos um pouco sobre esse aspecto aqui. Ele diz o seguinte: se a justiça é uma lei natural, como se explica que os homens a entendam de maneiras tão diferentes? Que um considere justo o que o outro parece injusto. Então é muito comum que as opiniões sejam muito divergentes sobre as coisas. Então, alguma pessoa muito esperta consegue benefícios e vantagens e se torna rica, ela acha que aquilo é justo, que ela teve direito. O outro vê aquilo e vê, olha,
que você fez talvez não foi tão correto, você devesse pensar no próximo e não só em si mesmo, então começa a confusão, né? A resposta é bem interessante, é que em geral se misturam paixões ao julgamento. Então é exatamente a ilusão que salteia a inteligência, são as paixões, as vaidades, o orgulho, o interesse pessoal que a gente vê lá, né, no Livro dos Espíritos também, lá para o finalzinho, quase na questão 900, 800 e alguma pouco, ele pergunta, né, quais são o maior mal do homem é o egoísmo, que nasce do interesse pessoal, né? Então ele diz aqui, ó, se misturam paixões ao julgamento. Então são as ilusões que salteiam a inteligência, alterando esse sentimento, porque Deus colocou as leis divinas na nossa consciência, mas elas não estão claras para nós. A gente vai precisar lapidá-las, torná-las mais livres das impurezas, né? Como acontece com a maioria dos outros sentimentos naturais, e fazendo ver as coisas sob um falso ponto de vista. Então a gente vê as coisas no limite do nosso conhecimento. Ele vai comentar mais adiante que a gente trabalha limitado à nossa faixa de consciência desperta, mas ela ainda está muito aprisionada pelas ilusões, né? E isso gera. Então é bem interessante que essa questão aqui é basicamente o que numa linguagem figurada e muito bonita, né? Poética. Emmanuel diz aqui, né? Então, no nosso estágio evolutivo, a mente surge entre as ilusões que salteiam a inteligência. E é por isso que a gente mistura paixões ao julgamento, à avaliação, a inteligência nossa não consegue entender o processo de forma correta. E o terceiro ponto disso, né, na próxima fase evolutiva aí é a fase de angelitude. Então, a mente, na fase de angelitude, nos espíritos aperfeiçoados, ela se revela por brilhante e precioso a retradar a glória divina. Então, já livre das suas imperfeições, ela, ligada a Deus, ela reflete, né? Cada um no seu poder de reflexão, mas ela reflete a luz. E é o objetivo final nosso que Jesus nos deu, né? Que brilhe vossa luz. Não que nós tenhamos luz própria, mas a gente, quando estiver com a mente aperfeiçoada, ele é o espelho que irá brilhar a vida, brilhar o bem, a paz, o amor, né? Refletindo Deus, refletindo os espíritos superiores. E é bem interessante, é bem bonito isso aqui, né? Então, essa lembrancinha aqui dessa seta, né? Nós estamos aqui, saímos dos animais, estamos aqui no homem, bem perto dos animais ainda, né? Porque a Terra é um mundo de provas e expiações, então a gente viveu num mundo de regeneração como homens, estamos num mundo de provas e expiações como homem, e ainda faltam 4 degraus para a gente chegar lá. Então nós estamos só no segundo ainda, né? Agora, estudando o quê? Estudando a mente da posição espiritual, confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, né? Entre os animais e os anjos aí, somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta. Então, a mente nossa é aquele campo que nós já conseguimos despertar, né? Remover das ilusões, né? Dos instintos, das paixões, do orgulho, da vaidade. Então, a gente imagina que aquele que é muito orgulhoso, vaidoso, está muito ligado aos desejos materiais, a mente dele ainda está muito encoberta. Por isso, para ele é difícil entender o amor, o respeito ao próximo, né? Ele ainda está encoberto por essas coisas. E a gente tem que se livrar de tudo isso, né? E aí nós somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar, né? Então, entre a angelitude e a animalidade, é a nossa consciência desperta, essa é a nossa mente, aquilo que já conseguimos tirar da obscuridade, da escuridão. E consciência, né, pessoal, é o sentimento, o conhecimento que permite ao ser humano vivenciar ou compreender aspectos ou sua totalidade do seu mundo interior. Então, é por isso que o conhece-te a ti mesmo é tão importante, né? Platão já falava isso, e a doutrina espírita fala muito isso. Dentro da doutrina espírita, Santo Agostinho fala muito isso também. Então,
Para que a gente consiga compreender o nosso mundo interior, nós precisamos ter a consciência desperta. E isso é um aspecto muito importante dentro do que a gente costuma chamar, né, no espiritismo, de reforma íntima. E aí continua Emmanuel dizendo, definindo-a por espelho da vida, quem a mente, né, como espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face. Então, a face, né, a gente identifica uma face bonita, um sorriso, uma face feia, ameaçadora, seu coração. Ele é a face, isso é uma maneira figurada, né, pessoal? É a face da nossa mente. E o cérebro material mesmo, né? Enquanto encarnado, né? Esse órgão que ocupa o centro do nosso crânio é o centro de suas ondulações. Então, a mente, o pensamento se propaga em ondas, em ondulações. Em nós que estamos começando são ondas longas e nos espíritos muito evoluídos são ondas curtas ou ultracurtas, né, de muito maior poder, né? E nos animais são em ondas fragmentárias, assim nos explica André Luiz, né? Então, o cérebro, ou ali dentro da nossa cabeça aqui, nós temos o centro ondulatório, onde se propaga a nossa mente. Mas a face dela é dada pelo nosso coração, ou seja, pelo nosso sentimento de bondade ou falta de bondade, né? E ela gera a força do pensamento que tudo move. Emmanuel vai nos dizer mais adiante que o pensamento um dia vai ser medido. Eu gosto de fazer a seguinte comparação. Até 100 anos atrás, você nunca falaria que você poderia medir a luz. Hoje, qualquer celular, você baixa um aplicativo, você coloca em perto da lâmpada, ele mede em lumens. Quantos lumens tem aquela lâmpada? A gente compra uma lâmpada, está escrito quantos lumens ela emite. Para o espírito, o pensamento emite também alguma coisa mensurável, né? É a força do pensamento. E o que é o pensamento? É o que tudo move, cria e transforma. E nós somos co-criadores de Deus porque nós movemos, criamos e transformamos o mundo, o fluido cósmico, né? Mas nós podemos fazer para o bem ou para o mal, destruindo ou refazendo, acrisolando e sublimando, né? Então, a emissão do pensamento em ondas é uma questão muito importante e é a base desse livro de Emmanuel, Pensamento e Vida. Nós percebemos a cada lição que ele tenta nos tirar da ilusão da matéria para nos relembrar que nós somos espíritos e que nós estamos só momentaneamente encarnados, utilizando-se desse corpo para um fim. Qual é o fim? A nossa evolução, né? Então, resgatar nossos débitos, trabalhar para o bem do próximo, para o planeta. Às vezes a gente pensa que encarnação é só vicissitude, expiação e prova. Não. A gente também está encarnado para trabalhar. Basta ler, se não me engano, é a questão 163, ali, se não me engano, do Livro dos Espíritos, onde ele diz que não, a gente não vem só para resgatar, a gente vem também para cumprir nossa parte na obra da criação. E o cérebro é o grande criador de tudo isso, né? Ele cria a vida ao nosso redor. Então ele gera a força, né, que tudo move, cria e transforma para acrisolar ou sublimar. Acrisolar é dar ou adquirir qualidades superiores ou excelentes. E sublimar é elevar à maior altura da dignidade, grandeza e honra. Em todos os domínios do universo vibra, pois, ou seja, então ele conclui, em todos os domínios ou em toda parte, a influência recíproca. Então aqui isso também é muito importante, porque se o meu cérebro é um ponto ondulatório que emite ondas que saem com a minha face do coração, da emoção, as pessoas todas à minha volta fazem o mesmo. E nós vivemos, então, mergulhados nas ondas mentais de todos, e nós recebemos aquilo que doamos. Por isso que Aristóteles, eu acho muito bonita essa frase dele, pensar é criar condições atrativas de receber pensamentos idênticos. Então, se eu penso mal, estou sempre falando mal, é isso que eu crio no mundo. E eu recebo de volta exatamente isso.
Se eu falo o bem, se eu crio o bem, o perdão, o amor, a tolerância, essa é a minha face, esse é o meu coração, é essa a característica da minha onda mental. E é isso que eu recebo de retorno do mundo, né? E Emmanuel diz, então, né, que como emitimos pensamentos a partir de nossa mente, influenciamos e somos influenciados pela mente dos demais, né? Então, a gente acaba... E ele vai nos dizer pela lei da associação, que essa lei da associação comanda as existências. Esse é o capítulo 8. E nós vivemos em associação com aqueles que são afins ou semelhantes a nós, de forma que o próximo, as pessoas à nossa volta, são como espelhos de nós mesmos, né? E nós recebemos, então, a influência de volta delas. E tudo se desloca e renova nesses princípios de interdependência e repercussão. Ele vai trabalhar bastante isso também, né? Então, interdependência é ligada entre si por uma dependência recíproca. Eu não posso me isolar. Isso é a lei de sociedade, né? Está lá no Livro dos Espíritos. Eu necessito do outro para evoluir, porque eu estou constantemente ligado a ele pelo pensamento, pelo sentimento. É recíproca a dependência que temos uns dos outros. E repercussão é porque eu estou repercutindo o no outro e o outro em mim. Então, uma impressão, um impacto forte causado por alguma coisa, né? Ele vai trabalhar isso também, se não me engano, é o capítulo 9 da sugestão, né? Que a sugestão, ela domina também e ela é uma força muito importante que move a sociedade. E aí Emmanuel ele coloca agora um modelo sintético disso tudo, bastante interessante. Então ele coloca assim, olha, o reflexo, que é aquilo que nós refletimos, né? Então, nós somos um espelho que está refletindo o que ele está virado. Se eu estou virado para o bem, eu reflito o bem. Se eu estou virado para o mal, eu reflito o mal. Esse reflexo esboça a emoção, o sentimento. A emoção, ela comandando ali o cérebro, né, as ondulações mentais, plasma a ideia. Então, da emoção vem a ideia. E a ideia vai ter essas características da emoção. E ela determina a atitude, a palavra que comanda as ações. Então, as ações, né, sejam palavras ou atitudes, elas vêm das nossas ideias, que vêm das nossas emoções, que são reflexos que temos. Então, ele coloca assim, né? Então, nós temos um reflexo que recebemos de toda essa comunidade de espíritos à nossa volta. Eles nos induzem a diferentes emoções. E a gente tem que ter consciência disso, que o que estamos sentindo, às vezes, é simplesmente partilhado com outros. E no nosso estágio evolutivo, conhecendo tudo isso que Emmanuel nos diz, nós temos que saber nos isolar disso e buscar termos as emoções que queremos, não aquelas que somos influenciados e induzidos a ter. E das emoções vêm as nossas ideias, e das nossas ideias vêm as nossas atitudes e as nossas palavras, né? E, então, esse é o modelo de Emmanuel, e esse é o modelo cognitivo-comportamental. Então, a psicologia, né, pessoal, tem várias linhas de pensamento. E uma linha bastante atual, que a gente vê muitos psicólogos hoje, que são cognitivo-comportamentais. Então, na teoria cognitivo-comportamental, que tenta explicar o comportamento humano, as atitudes humanas, as emoções humanas, um evento que surge, que ocorre, ela recebe uma avaliação cognitiva, ou seja, de nosso pensamento, da nossa compreensão, da nossa bagagem de conhecimentos, da nossa mente. Então, essa avaliação cognitiva nos gera uma emoção boa, uma emoção ruim. E essa emoção ela gera um comportamento. E Emmanuel nos traz, e como espíritos a gente tem essa grande vantagem, pessoal, que o materialista acha que é isso. Então, uma coisa que o meu cérebro capta, um evento, alguém surgiu na minha frente, alguém fez um comentário, eu vi uma cena, isso me gera uma avaliação cognitiva, eu começo a pensar sobre aquilo muito rápido, me gera uma emoção e essa emoção me induz a um comportamento. Emmanuel nos diz que não, que antes tem aqui o reflexo.
Às vezes, eu estou simplesmente refletindo o pensamento de milhões de pessoas e me comportando daquele jeito como um boi na boiada. E eu não estou conseguindo fazer o que eu quero, o que eu avalio que é necessário. Como nós estamos no planeta de provas e expiações, e nós estamos aí recebendo a influência de pessoas que estão em níveis maiores ou piores que o nosso, nós temos que filtrar tudo isso. Por isso a importância da oração, para que a gente, nesse momento, reflita os bons espíritos, para que a gente tenha uma boa avaliação cognitiva, uma boa emoção. Agora, se eu só assisto filmes de violência, estou ligado ao mal, passo o tempo todo falando mal das pessoas, esses são os reflexos que eu recebo. Essa vai ser uma avaliação cognitiva que eu vou ver o mundo de uma maneira triste. Eu vou ter emoções ruins, comportamentos ruins, né? Então, outras mentes, superiores ou inferiores, a depender da lei de sintonia e da minha vontade, porque eu sou livre, né? Eu tenho livre-arbítrio, vão determinar os reflexos que eu absorvo, né, no espelho da minha mente e que eu reflito no espelho da minha mente. E isso aqui. Então, no modelo de Emmanuel, é um modelo mais preciso do que o modelo cognitivo-comportamental, porque ele coloca toda a questão espiritual e de sintonia envolvida. Então, o reflexo gera emoção, a emoção gera ideia, e as palavras e atitudes. Então, em semelhantes manifestações, né, dentro dessa situação que ele coloca, alongam-se os fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias, válvulas obliterativas ou alavancas libertadoras da existência. Olha que coisa interessante. Então, dentro dessa situação, desse modelo que ele falou, do reflexo, da emoção, né, da pensamento, da atitude, né, nós podemos ou ter válvulas obliterativas, que é desaparecer, apagar-se, deixar de existir, ou seja, coisas ruins, ou alavancas libertadoras da existência. Depende do que eu escolho. Então, circunstâncias, né, situações de libertação ou impedimento, elas nascem de ocorrências, causas, cujos fios geradores estão nos reflexos da nossa mente, né, e influências que geramos e recebemos. É por isso que nós somos os responsáveis pela vida que temos. E essas coisas começam na nossa mente, né? A importância da sintonia, da prece, da leitura, do esforço de nos livrarmos das más paixões, do egoísmo, da vaidade, para que a gente vá se purificando e a nossa mente reflita cada vez mais a luz, para que a gente não seja mais salteado pelas ilusões da matéria, né? Só que ele disse: ninguém poderá ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, muito além do ciclo de trabalho em que estagia. Então, a gente está limitado àquilo que a gente já consegue. Contudo, assimilamos todos nós os reflexos uns dos outros, dentro de nossa relativa capacidade de assimilação, né? Então, a gente está limitado, né? A gente não pode ultrapassar os recursos próprios, mas nós podemos assimilar os reflexos uns dos outros. Então, gente, vamos assimilar os bons reflexos, ler bons livros, se inspirar nas atitudes dos missionários que deixaram o trilho de luz para que sigamos, nos policiar para que não nos entreguemos a emotividades negativas, né? Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Então, quando eu me deixo livre, solto, fazendo as permutas negativas, haverá uma consequência, que é o meu aprisionamento, como ele disse, uma obliteração. Quando eu me permito ou me esforço para que as permutas sejam boas, aquilo serve de movimento, de alavanca, né? A alavanca é assim, né? Ela cria muito mais força de movimento, ela aumenta várias vezes a nossa força. Um objeto que a gente não levanta com as mãos, a gente levanta com a alavanca. Que alavanca? A alavanca dos bons reflexos, se eu busco o convívio com as mentes melhores, mais evoluídas do que a minha. Aí ele diz que a gente respira, ou seja, é uma analogia de que, como o ar, né, está à nossa volta, a gente respira o ar à nossa volta. Então, a gente respira, ou seja, nós estamos imersos no mundo das imagens. Então, se a gente pudesse ver as formas, pensamento que
ou as ondas mentais que cada ser humano emite, né? A gente vê que a gente está aprisionado nessas ondas. E essas imagens nós projetamos e recebemos de volta. E então é um sentido duplo, como Aristóteles. Quando eu penso, eu crio atração para pensamentos idênticos chegarem a mim. É incrível, né? Como que Aristóteles conseguiu pensar isso há tanto tempo, né? Antes de Cristo. Por elas, estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam. Então, quando eu faço uma vinculação negativa, eu fico escravizado àqueles elementos, mas através delas, né, das ideias, dessas imagens que eu emito e recebo, nós incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. E eu posso criar, então, muita capacidade de evolução e força, né? Então, pelas imagens e reflexos, nós podemos ou estacionar naquilo que nos escraviza ou progredir, incorporando o efeito de poderes renovadores. E Emmanuel, então, ele vem nos trazer esse convite ao longo de todo o livro, explicando a questão do trabalho, do emprego, da família, da prosperidade, da saúde, né? Como que nós vamos trabalhar essas questões da nossa mente, que é o espírito verdadeiro, que é o que somos em essência, para que a gente progrida, incorporemos as coisas boas, né, e tenhamos essa alavanca de progresso na nossa encarnação atual. E aí ele define, né, que esse reflexo mental mora no alicerce da vida. Então, o alicerce é a base da casa, né, pessoal? A casa está sob o alicerce. E o que nós somos como estrutura é reflexo. Por isso a importância do nosso alicerce ser sadio e a gente buscar bons reflexos. Reflete-se as criaturas reciprocamente na criação, que reflete os objetivos do Criador. E nós podemos, pela prece, né, criar uma ligação direta com Deus, porque Deus está sempre ligado a nós, Deus habita em nós, mas nem sempre a gente presta atenção. E quando a gente busca esses bons reflexos, a gente cria condições de percepção, de ampliação da nossa mente, para que a gente receba essas energias, esses pensamentos, né, que vão criando uma estrutura da vida melhor, né, um reflexo mental melhor para nós mesmos. E Herculano Pires, né, nesse livro aqui, Mediunidade, ele faz uma síntese bonita disso também, né? Às vezes, na palavra dele, a gente pode ver essa mesma coisa de uma outra forma. Então, aqui, Herculano Pires diz o seguinte: nossa vida não é material, ela é espiritual. E, como tal, regida pela mente, né? Então, Herculano Pires é um autor encarnado, mas de uma profunda sabedoria. Ele já faleceu, mas ele escreveu isso como um encarnado, né? Mas ele vem trazendo todos esses conceitos de Emmanuel, que trouxe pela mediunidade do Chico. Né? Encarnado, que eu quis dizer, ele escreveu isso como fruto do cérebro material dele, né? Ele já é falecido. Então, a nossa vida, ela não é material, ela é regida pela nossa mente. Aí ele diz que alimentamos-nos de matéria para sustento do corpo. Mas vivemos do quê? O que nos dá a vida verdadeira? Os anseios, sonhos, as aspirações, as ideias, os impulsos. E eles brotam do nosso íntimo, aí que vem. Muitas vezes, né, essa vida que temos vem desses sonhos, dessas aspirações, dessas ideias, vem de nós mesmos. Ou nos chegam em forma de sugestão, reflexo, de outras mentes. E, às vezes, de envolvimento emocional do meio em que estamos. Então, a gente, às vezes, quantas vezes no dia, né, pessoal, a gente vê uma cena ou alguém comenta uma coisa e a gente já, como a gente fala, baixa o nível vibratório, já fica com raiva, esses políticos, esse Brasil, e começa, né? Então, a gente já recebeu do meio. Nós não podemos nos permitir que isso aconteça conosco, né? Das mentes encarnadas ou desencarnadas, e aí sabemos que às vezes vem, por exemplo, o que é o processo obsessivo? É justamente isso, é quando o obsessor ele fica tanto tempo
trazendo esses reflexos para vocês, para nós, que ele acaba dominando as manifestações da nossa mente, né? Que nos cercam e vivem conosco. Então, veja-se, né? A gente não pode se iludir que nós somos o corpo. A gente se alimenta e está num corpo, mas nós somos os nossos sonhos, as nossas ideias, os nossos impulsos, que vêm de nós mesmos ou das mentes encarnadas ou desencarnadas que nos cercam. Basta nos lembrar que somos indivíduos e não massa. Agora ele vai dar como sair dessa, né? Ele vai dar sugestões, ele vai dar alguns aconselhamentos aqui, Herculano Pires. Olha, vamos nos lembrar que nós somos indivíduos e não massa. Então, pensar em nós mesmos, na nossa individualidade, no que somos, e que ela é definida e que é definida e nos caracteriza como personalidades livres e responsáveis. Então, eu posso me libertar de toda essa influência. Tomando consciência disso, deixamos de nos integrar às influências estranhas, assumimos a jurisdição, ou seja, o julgamento, o juízo de nós mesmos, tomamos o volante do corpo, da mente, aprendendo-nos a guiar-nos com a lucidez necessária. E eu achei bem complementar, né, essa fala aqui dentro da proposta de Emmanuel, que a vida, né, que nós temos é um reflexo da nossa mente. E a gente tem que sempre pensar nisso, né? Então, e isso é bastante importante, bem bonito aqui, segundo nos disse Emmanuel, né? Tinha aqui uma outra parte, pessoal, do Pão Nosso, mas eu já me empolguei, falei tanto que eu acho que passou um pouco do tempo, é isso que eu tinha para trazer para vocês, né? Espero que vocês, com esse primeiro episódio, se motivem a participar com a gente dessas reflexões sobre esse livro fantástico, né, que é o Pensamento e Vida. E vamos agradecer ao Chico Xavier, né, que, graças à sua mediunidade, à sua vida reta, conseguiu sintonizar e refletir espíritos de luz, né, espíritos tão evoluídos como Emmanuel, e materializar a mente desses espíritos na forma de palavras essas que chegam aos nossos olhos e podem, quem sabe, nos transformar um pouco. E ao longo dessa jornada desse livro, a nossa proposta aqui é que valorizemos cada vez mais e saibamos levar com muita sabedoria a nossa encarnação, né? Que Emmanuel diz, o intervalo berço-túmulo, que ele é muito breve e passageiro. Não sabemos quanto nos esforçamos para conseguir esse momento e estarmos vivendo com as pessoas certas. As pessoas que estão na nossa família, no nosso emprego, no nosso centro espírita, são as pessoas certas. Aquelas que, pela lei da associação, vêm dividir, né, a mente delas conosco nesse processo evolutivo. Então é isso, pessoal. Espero que tenha sido bom para vocês e vamos continuar nos vendo, né? Aí por aí, se vocês acharam legal. Então, muito obrigado e que fiquemos todos com Deus.